Aí eu então. Tá gravando já. Da bola. Então, deixa eu compartilhar meu slide. Agora sim. Tá saindo certinho aí, né? Show. Então vamos lá. Então, uma muito boa noite de feriado. Primeiro, parabenizar as pessoas que estão aqui hoje num feriado, porque isso demonstra o compromisso e a vontade de aprender, né? Porque o feriado é um dia que nem qualquer outro e a gente não pode parar o nosso negócio por isso. Então, parabéns a quem está aqui. Para mim é um prazer estar com vocês essa noite aqui. Hoje o treinamento vai ser todo comigo. Doutora Maria está de plantão, se preparando para o nosso cruzeiro. Então, hoje o treinamento fica tudo por conta meu. E a gente vai falar de uma família de produtos, eu diria, que eu simplesmente sou apaixonado por todos eles. Eu conheço o aloe vera há muito tempo já. Sempre vi minha mãe, minha avó utilizando o aloe vera. E quando eu vi que a Lucy Lucy tinha aloe vera, eu digo, pronto, esse aqui é o produto que vai fazer e vai focar em vendas, né? E do meu ponto de vista, pelo menos eu, é um dos meus top vendas. Tudo que tem aloe, para mim, é um top venda e hoje eu quero tentar transmitir para vocês porque ele é um produto relativamente simples de vender. É um produto que todo mundo deveria consumir ou ter em casa, e principalmente nessa época do ano que a gente está entrando agora, que a gente está entrando no verão. Vou dar até umas dicas de por que a gente deve ir passando e recomendando para nossos clientes, para nossos amigos, para nossos familiares, para nossa família, né? O principal hoje vocês vão entender que o aloe vera não é uma moda. Tem muita gente que está achando que o aloe vera é uma moda. O aloe vera ele não é uma moda. E eu vou mostrar para vocês como ele pode melhorar a sua saúde, a longevidade e o bem-estar. Isso daí é o principal para mim. Mas antes que nada, eu vou me apresentar para vocês, porque talvez tem pessoas aqui que hoje ainda não me conhecem. Eu sou o Dr. Martim Santos, eu sou uruguaio, faz mais de 11 anos que eu já moro no Brasil. Eu sou médico de formação, apesar de hoje eu não exercer a medicina, eu ainda mantenho o conhecimento científico adquirido em 14 anos de prática clínica. Nos últimos anos, eu mergulhei no mundo da programação neurolinguística e o comportamento humano e junto com isso eu desenvolvi as vendas diretas. Duas coisas que é, acabaram expandindo um lugar no meu coração, junto com a medicina. E hoje, a parte de tudo, eu sou um apaixonado por esporte e eu acompanho atletas de alto desempenho a chegarem a seu máximo potencial, tanto físico e mental. E esses produtos que a gente vai falar hoje são parte do meu protocolo para meus atletas que eu faço acompanhamento e para todos os nossos clientes, porque a gente também com a doutora Maria, a gente fundou uma clínica MM de Medicina Integrativa e toda a família Aloy, eles são parte do nosso protocolo, são a parte principal do nosso protocolo, a entrada do nosso protocolo é o aloe vera e todos os produtos que vêm com aloe. Faz 3 anos eu conheci o mundo das vendas diretas e do marketing de relacionamento e casualmente hoje eu estava lembrando que eu estou fechando meu primeiro ano dentro da Lucilúcia. Dentro da Lucy Lucy, eu sou um. Estou nesse momento, porque não vou durar muito tempo nesse patamar que eu estou hoje, mas eu sou um Rubi dentro da Lucy Lucy
e eu sou muito privilegiado e agradecido por fazer parte dessa empresa e dessa família que me deu essa liberdade de hoje, num feriado, eu poder estar aqui passando conhecimento e trocando uma ideia com vocês. E eu trago uma frase que eu repito muito, que eu vou acabar fazendo ela virar um clichê, porque para algo ser clichê a gente tem que repetir muito. E é que com a medicina eu salvava vidas, mas com o marketing de relacionamento eu consigo transformar vidas. Essa é uma frase que eu trago muito comigo e que eu me repito a diário, né? Então a gente. Deixa eu tentar passar meu slide aqui, que não está passando agora. Ó. Ah, não. Meu slide foi lá para frente. Tava aqui. Agora sim. Então, agora sim. Falando do aloe vera, né? Que eu no princípio falei para vocês, ele não é uma moda. Ele já tem muito, muito tempo no mercado, tem muito tempo de história em realidade. Se a gente vai buscar na história quando apareceu, né? No Egito Antigo, o aloe vera ele era chamado da planta da imortalidade. Imagina, no Egito Antigo já a gente é, já sabe que ele estava ali. O Hipócrates, que é o pai da medicina, ele recomendava, dentro dos tratamentos que ele fazia, como um anti-inflamatório para a digestão e para a pele também. Também na búsqueda que eu fiz sobre a história do aloe vera, eu achei ele nos gregos, nos romanos, nos chineses, nos indígenas. Então, ele não é uma coisa que é uma inovação, é algo novo, ele já tem muito tempo de uso e atravessou muitos séculos, muitos impérios e muitas civilizações. Então, quando alguém chega para mim e me pergunta sobre o aloe vera e se ele tem realmente um poder de cura ou de melhora, eu trago isso para meus clientes. Eu digo, olha, desde o tempo dos egípcios ele está aí. Então a gente já tem visto muitos medicamentos que têm entrado e saído no mercado, muitas vacinas que têm entrado e saído do mercado. Nós, como médicos, com a Maria, já vimos muito isso, né? Muitos medicamentos que depois acabaram sendo cancelados no mercado. E o aloe, ele persiste ao longo dos séculos, né? Então a gente tem em mãos um produto realmente é, que pode fazer a diferença. Falando dos principais benefícios do aloe, quais são os principais benefícios do aloe? Eu tentei fazer o mais resumido possível para vocês, porque em realidade, só de benefícios, a gente poderia fazer 1 hora de aula só falando dos benefícios do aloe vera. Ele é impressionante. Eu passei horas tentando resumir, e realmente é muito difícil a gente resumir os benefícios dele porque ele é muito amplo. O principal e a entrada dele é no intestino e na digestão. Por que eu coloco primeiro ele no intestino e na digestão? Porque o intestino e a digestão é tudo. Se a gente tem um intestino que não está saudável, que não está funcionando bem, a digestão ela vai acabar sendo alterada e com isso vai acabar trazendo muitos problemas de saúde. Ele vai melhorar tanto a motilidade quanto ajuda nos processos digestivos e equilibra a microbiota. Depois, mais para frente, eu vou dar até dicas de como a gente consumir os nossos aloe para melhorar ainda mais a absorção deles e os resultados. Dentro da imunidade, ele é rico em polissacarídeos, que eles são imunomodeladores que vão acabar fortalecendo as defesas naturais da gente. Então tem muita gente que me diz: "Ah, me dá algo para melhorar a imunidade". Tá aqui, perfeito, aloe vera. Por isso eu tentei resumir para vocês aqui, porque dá 1 hora, tranquilo, dá 1 hora só de conversa dos benefícios gerais do aloe. E aí, se a gente vai ir produto por produto, a gente deveria fazer uma série só
desses benefícios que ele tem. O outro benefício, uma ação anti-inflamatória. Ele reduz a inflamação sistêmica, algo essencial para a saúde e para o envelhecimento saudável. Então imagina a gente ter em mãos produtos, né? Porque a gente teve a ideia com o Sousa de colocar esses três juntos, porque vocês vão entender mais no final a sinergia entre eles. Porque a gente tendo um produto que a gente consome, que a gente passa na pele, a gente tem tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro o benefício que a gente está falando aqui. Na longevidade, o que todo mundo hoje quer, né? Todo mundo quer chegar a mais idade, mas com melhor qualidade de vida, né? Então, para longevidade, o aloe, ele sustenta funções vitais que vão acabar melhorando a energia, recuperando tecidos e otimizando processos biológicos internos de cada uma das pessoas. Então, imagina, com esses cinco benefícios, só esses cinco que eu trouxe para vocês, a gente já tem um combo perfeito para a saúde de qualquer pessoa que chegue para vocês. Simplesmente assim, qualquer pessoa que chegue para vocês, o aloe, ele é o suplemento mais completo que a gente tem em mãos aqui, e principalmente o nosso aloe vera, com todo o cuidado que tem a empresa, com todo o cuidado que tem o nosso presidente de fazer uma entrega de um produto realmente bom, que te entregue mesmo, né? Essa semana eu falei muito nas minhas redes sociais sobre o consumo inteligente. Hoje em dia as pessoas querem consumir um produto premium com uma boa, eh, com um bom preço, né? Então aqui na Lucy Lucy a gente tem algo que eu não vi em nenhuma outra empresa. Eu busquei muitos preços de aloe para ter certeza do que eu ia falar para vocês. Sinceramente, dos produtos que a gente vai falar hoje, não tem outro produto similar no mercado que entregue a tecnologia que ele entrega, o grau de pureza que para Maria, para nossos pacientes, o grau de pureza que o produto está entregando, e o grau de pureza é diretamente proporcional ao resultado que a pessoa vai sentir. Todos os nossos pacientes, nos nossos protocolos de atendimento, todos começaram a consumir e em seguida o feedback, que às vezes a gente tem algum que outro produto e a gente não sabe quanto tempo vai demorar para fazer efeito, né? Se a pessoa vai sentir o mesmo efeito que a gente sente. O aloe vera é bem fácil, é só a pessoa consumir e pronto, que ela vai sentir o efeito. Então vamos começar a falar um pouco dos nossos produtos. Esse daqui é o nosso xodó aqui em casa. Aqui em casa todo mundo consome, as crianças consomem, Maria consome, eu consumo. Só a cadelinha ainda está se salvando, mas daqui a pouco a gente começa a dar aloe para ela também. É, antes do presidente tirar a creme, né, para a gente fazer a creme, a gente passava esse mesmo aloe, a gente passava nas feridas das crianças, quando dava uma picada de mosquito, a gente passava também. Quando uma formiga fazia um machucadinho, a gente passava esse mesmo aloe aqui. Quando o presidente fez esse baita produtão aqui, a gente já deixou de usar. Mas enfim, o Vitae Aloe Complex, ele vem em dois sabores, sabor natural em graviola. Eu gosto dos dois. Aqui em casa a gente consome um pouquinho mais do graviola, mas os dois são perfeitos. Que mais eu vou trazer para vocês? Que ele vai trazer para a gente? Ele vai, primeiro, regular o intestino. Para mim, isso daí é fundamental. O tratamento do intestino é o início de tudo. Ele vai fortalecer a imunidade, ele vai reduzir a inflamação, vai auxiliar no detox natural. Imagina que às vezes o pessoal vai preparar um detox, não sei quem prepara detox em casa, e aí tu tem que picar uma coisa, picar outra, coloca ali para aqui 100, 150 ml de aloe no teu copinho e tá pronto o teu detox diário. Ele vai melhorar a energia e vai fortalecer a longevidade. Eu até anotei aqui uma coisa que eu estava olhando lá atrás. 70% das células imunes
do nosso corpo, do nosso corpo, estão na parede do intestino. Por isso eu quero que vocês foquem tanto, e por que eu cuido tanto de entregar esse produto para meus clientes e para meus pacientes. Os 70% das células imunes do corpo estão no intestino. Então, por que alguém, se alguém chega para você e diz, é, Rose, por que eu devo tomar o aloe? Simples. Porque os 70% das células do teu corpo, das células imunológicas do teu corpo estão no teu intestino. E se tu não tem um intestino saudável, tu vai ter muito menos células, imunológicas. 90% da serotonina é gerada pelo intestino. 90%. Às vezes vocês não estão tristes, vocês estão com o intestino inflamado. E a Maria dá risada porque a gente fala muito isso para nossos pacientes. A gente tem pessoas que estão fazendo o acompanhamento lá no Uruguai, e tinha um rapaz que ele estava sem energia. Quando eu fiz o questionário de energia de 0 a 10, ele estava em 2,5, que eu até me preocupei. Ele estava bem para baixo. E a gente começou fazendo programação neurolinguística e Aloy. Programação neurolinguística e Aloy. Por que a programação neurolinguística? Porque a gente reprograma a mente. Mas o milagre aconteceu quando ele começou a tomar o Aloy. Ele, em menos de 10 dias, fazendo a revisão dele, ele já estava a energia 7,5. E agora ele faz 2 semanas que ele fura a sessão de programação neurolinguística comigo, porque trabalha até altas horas da noite. O cara voltou a ter 20 anos, ele tem minha idade, eu tenho 40 anos, ele foi na escola comigo. E foi tudo ali. Por quê? Serotonina. Simples assim, o cara regulou o intestino com aloe vera e voltou a funcionar normal. Outra coisa que eu anotei aqui: 50% das células nervosas estão no intestino. 50% das células nervosas. Isso aí é incrível. Realidade é mais de 50% das células nervosas, ou seja, neurônios. Por isso a gente precisa cuidar do nosso intestino. Por isso a gente tem que ter tanto cuidado com o nosso intestino. E como a gente vai cuidar do nosso intestino? De duas formas. Primeiro, tendo cuidado com o que a gente coloca para dentro e tendo cuidado com ele mesmo. Como? Com o aloe. Simples. A dose entre 100 e 50 ml diário. Outra coisa muito importante e que a gente tem que ter muito cuidado. Eu vi muito minha avó, minha mãe preparando aloe para meu pai. Ele tinha muito problema de gastrites, né? Ele tomava muito chimarrão, era motorista de caminhão, então altas horas dirigindo ali. E eu lembro que eles faziam aloe para ele tomar para gastrites. Mas tem um problema com isso. A gente tem que ter cuidado com o aloe. Por quê? Porque o aloe, ele tem um gel que chama-se aloína. Essa aloína é para proteger a parte mais importante do aloe. Então, eu digo, a natureza, ela é sábia, né? E cada coisa que foi criada foi feita com muita sabedoria. Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês a função da aloína. Vou fazer de conta que esse potinho aqui é a aloína. E o que está dentro é o aloe, né? É a substância do aloe. A aloína, a função dela é ácida e é para proteger, né, o nosso elixir. Essa é a função dela. Se a gente consome aloína, vai nos fazer mal, porque é ácido. Então, por isso a gente não pode pegar. Ah, tá. Então eu tenho uma planta aloe, vou pegar, vou cortar, tirar as coisinhas de dentro, pegar o bifezinho e tomar. Não, não pode fazer isso. Por quê? Porque vai acabar te fazendo mal. Então, por isso, quando a gente vai consumir um aloe, e por isso eu entrego o aloe que a gente tem de olhos fechados, tem que ser, tem que ter sido feito com toda a rigorosidade, todo o cuidado para fazer a extração daquela aloína ali, para a pessoa não ter nenhum problema desses. Como eu falei para vocês, a dose é de 100 a 150 ml. Eu recomendo muito em jejum. É a melhor forma de consumir ele. E eu até
vou passar uma coisa que eu passo para meus pacientes. Acordou de manhã cedo, prepara um copo de água morna, não fervendo, de água morna, 100 ml mais ou menos, toma, deixa passar 10, 15 minutos. Por quê? Porque isso daí, a água morna, ela vai limpar no seu sistema digestivo e vai preparar para uma melhor absorção. E aí, os 100, 150 ml de aloe em jejum. Deixa passar 20, 30 minutos e aí recém o café da manhã. Os estudos dizem que a gente deve consumir o nosso café da manhã, ou seja, vamos tirar a palavra café da manhã, a nossa primeira comida do dia. A gente deve consumir até 30 minutos depois que a gente acordou. Tem gente que acorda e não toma café da manhã e vai indo. Não, o corpo, fisiologicamente, entre até 30 minutos para tomar o café da manhã. Então é perfeito. Tu acordou, foi, tomou teu copinho de água morna, tomou teu aloe vera em jejum, deixa passar 30 minutos, toma o café da manhã. Aí a gente está fazendo o melhor cuidado que a gente pode fazer para nosso intestino. Eu sou muito metódico com essa parte da alimentação, em que horário, como, qual. Eu, por exemplo, eu faço dieta cetogênica. Eu como só enquanto tem sol. Então, minha última comida foi quando tinha sol. Eu como só durante enquanto tem sol, eu tô comendo, né? Então, eu faço uma ou duas comidas por dia. É, é muito importante, por isso eu sou tão metódico com o cuidado do intestino. Porque um intestino saudável vai te dar uma recompensa na tua saúde, na tua vida, que é impressionante. Então, como eu falei para vocês, o nosso aloe vera da Lucy Lucy, ele foi feito com altíssima pureza e com toda a tecnologia para fazer aquela extração completa da heloína e a gente entregar para nosso paciente algo completamente puro, tá? É, esse aqui foi incrível. Esse aqui foi sensacional. É sensacional. Como eu falei para vocês, antes do presidente fazer o nosso aloe em creme, a gente passava o aloe, o próprio aloe que a gente tem no frasquinho. Mas esse hidratante aqui, é, ele tem 93% de aloe puro. Isso é fundamental a gente ter um grau de pureza tão alto assim. É um cosmético extremadamente completo porque ele combina um percentual real de aloe vera com ativos que vão auxiliar e potencializar o efeito, tanto hidratante, quanto anti-inflamatório, quanto regenerador. A gente aqui não tem só uma creme, a gente tem algo em mãos que ele não vai só hidratar a pele da pessoa. Ele vai fazer ele tem um potencial anti-inflamatório gigantesco e ele tem um potencial regenerador. E até vou explicar para vocês por que eu digo disso. O aloe vera em pó, que é em realidade aloe barbadensis, é o nome do aloe vera em pó. Ele é o coração da nossa creme e ele traz vitaminas como A, C, E, B1, B2, B3 e B6. Ele traz junto minerais como cálcio, magnésio e zinco. Traz aminoácidos e polissacarídeos. O que são os polissacarídeos, Martim? Eles são responsáveis pelo efeito cicatrizante e regenerador. Então imagina, tem uma ferida ali, ele vai, o próprio Barbadensis, ele vai ser quem vai estimular as células a crescerem, porque quando a gente tem uma ferida, tem uma brecha, né? E como é que a ferida ela fecha? Ela, quando a gente tem duas formas, né? Por exemplo, eu quando trabalhava fazendo plantão, vinha uma pessoa com um corte. A gente pode fazer uma aproximação por primeira intenção. Primeira intenção, tu costura a ferida ali e fechou. Mas às vezes, quando passa um certo tempo, a gente já não pode costurar, tem que deixar aberto e cicatrizar por segunda intenção. O que é a cicatrização por segunda intenção? O corpo vai gerando células e elas vão fechando aquela brecha ali. O nosso aloe vera, com esses polissacarídeos,
vai potencializar o efeito. Então, por exemplo, a gente tem pessoas pós-cirúrgicas, a gente tem puérperas pós que fizeram cesárea. Esse aloe, o nosso hidratante, vai ser o kit de para fechar aquela ferida, para melhorar a cicatrização. Fora que o aloe, ele tem potencial, eu vou falar até mais na frente, mas ele tem potencial antimicrobiano, não é antibacteriano, ele é antimicrobiano. Tanto bactéria, quanto fungo, quanto vírus, tudo junto, ele consegue controlar e diminuir. Então, toda ferida que a gente tem, pessoas de mais idade que fazem aquelas feridas de posição, ele vai estar ajudando com isso daí também, tá? É, Então, esse primeiro componente que eu falei para vocês, ele vai trazer é, um potencial anti-inflamatório, ele vai acalmar de forma imediata, vai melhorar a cicatrização, vai acelerar a cicatrização em realidade, vai melhorar a irritação de pele, tanto queimaduras ou vermelhidão agora no verão, que o pessoal vai e exagera um pouco com o sol, né? Ele vai ajudar, vai ser uma creme pós-sol, né? Então, o que que eu recomendo muito? Coloca na geladeira, na porta da geladeira para ficar fresquinho ali e utiliza ele como uma creme pós-sol. E vai servir para recuperação da pele sensível. Tudo isso daí é um dos componentes. Agora a gente vai falar do extrato de pepino. O extrato de pepino, ele é um ativo clássico utilizado na dermatologia natural. Por que ele é importante? Porque ele traz a sensação de frescor, ele acalma, reduz o inchaço e ajuda a clarear manchas leves, não manchas fortes, mas as manchas leves ele vai ajudar a clarear. Fora que ele vai devolver o brilho e o viço natural da pele. Então imagina aqui a gente tem outro componente, esse componente, o pepino, que ele traz uns benefícios principalmente para pós-sol, pós-laser. Tem mulheres que fazem a depilação com laser, vai servir bastante. Para nós, homens, para o pós-barba, tá? Porque ele vai acalmar. E pós-depilação. Não estou falando do laser, senão a depilação com cera, né? Que sempre fica aquela irritação, aquela vermelhidão. Ele vai vir ajudar com isso daí. O extrato de calêndula, outro dos componentes que ele tem, é um dos ativos fitoterápicos mais estudados para a regeneração da pele. É impressionante como tem estudos do extrato de calêndula. E ele não foi colocado aqui no nosso hidratante sem querer. Ele tem ação anti-inflamatória, ele acelera a recuperação de tecidos, é ideal para dermatites e para áreas sensíveis. Ele vai reduzir a vermelhidão e diminui a coceira e a irritação. Então, a gente tem um creme, um hidratante simplesmente sensacional e não acabou aí. Ainda falta componentes. A gente tem também o pantenol, que é a vitamina B5, chamada a vitamina da regeneração. Então, com isso daí eu já estou resumindo tudo para vocês. Ele vai hidratar a pele de forma profunda e prolongada. Ele ajuda na renovação da barreira cutânea. Isso aí é muito importante. Muitas doenças dermatológicas, elas acontecem justamente por isso, porque a gente faz um barrimento da barreira cutânea. A gente tem bactérias que estão na nossa pele, na camada mais externa da pele, justamente para proteger a nossa pele. Quando a gente usa sabões que não são de qualidade, quando a gente esfrega demais a pele, quando a gente utiliza cremes que não são, não tem esse cuidado na forma de preparo, ele acaba barrendo aquela barreira cutânea ali, aquela capa de bactérias para proteger a pele e acaba trazendo doenças dermatológicas. Então, o pantenol do nosso hidratante, ele vai ajudar
a renovar aquela barreira ali. Ele vai melhorar também a textura, reduz a aderência e irritação e mantém a pele macia e elástica. Então, para pessoas que têm problemas de pele ou pessoas de mais idade que já começa a ficar a pele um pouquinho mais craquelê, chama-se na medicina, né? Mais sequinha assim, mais sensível, ele vai ajudar grandemente. Outro dos componentes que ele tem é o óleo de hortelã, mais pimenta. É um ativo que vai acabar trazendo um efeito refrescante de forma natural e que dá a sensação de alívio imediato. Então, quando a gente está no verão, que pegou aquele solzão lá do meio-dia, ou passa um dia inteiro, eu, por exemplo, sou uma pessoa que me expõe ao sol de manhã cedo, depois até às 10 da manhã e depois a última hora da tarde. Eu evito pegar o sol bem no meio-dia ali quando tá mais forte. Mas tem pessoas que vão para a praia e ficam o dia inteiro. Então eles saem vermelhinho lá da praia. Esse aqui vai servir muito o nosso hidratante justamente porque ele vai trazer aquela sensação de calma para a pele, né? Fora que quando a gente expõe a nossa pele a esse contato tão excessivo com o sol, aquelas bactérias que a gente falou ali acabam morrendo, acabam barrendo e ele vai vir trazendo um cuidado para aquela parte ali. Vai reduzir a sensação de calor pós-sol. Não sei se vocês pegaram já uma queimada por sol, eu peguei bastante. E tu fica sentindo, né? Realmente, como quando a gente queima com o ferro, quando a gente queima na cozinha. Então, o óleo de hortelã com a pimenta vai trazer aquela sensação de alívio imediato ali, para aquela sensação de queimação. E vai melhorar a circulação superficial também. Isso daí vai ajudar muito. Outro dos componentes que ele tem é o amino. Eu tive que anotar esse daí porque esse daí eu não ia conseguir lembrar. É o aminometilpropanol. Não tem problema. Não tem que decorar. O que vai fazer? Outro dos componentes, ele vai regular o pH. É incrível. A gente com o pH regulado da pele, ele vai reduzir o risco de irritação. Então, esse componente é simplesmente sensacional. Pena que fizeram um nome tão complicado para ele. Mas ele vai ajudar a regular o pH. Regulando o pH, vai diminuir a irritação ou a probabilidade. Então, esses são alguns dos componentes que ele tem, tá? Ele também tem alguns componentes que são para estabilizar. Por exemplo, o Merox, assim mesmo chama-se. Eles são estabilizantes para o gel. Por quê? Porque tem que estabilizar, porque como ele é feito com uma porcentagem tão alta de pureza do aloe, a gente necessitou estabilizar ele, melhorar a textura e garantir uma absorção rápida. Não sei se vocês pegaram a planta de babosa na mão, quando a gente coloca na pele, ela fica como uma película, assim, mas fica uma película que não fica legal, né? E acaba puxando a pele. Então, eles colocaram esses estabilizantes com todo o cuidado, só para garantir que ele tenha essa textura de creme mesmo, que ele mantenha uma textura de uma creme que a gente passe e absorva, porque senão seria como a gente passar aloe e ia ficar uma película em cima do corpo, aí ia ficar grudando em tudo, tá? Então, esses são alguns dos componentes principais desse produto maravilhoso que a gente tem. As indicações principais. Eu gosto muito de trazer isso, né? Porque aí vocês já sabem com quem vocês vão conversar ou quando a pessoa fale: Ah, eu tô com uma queimadura. Aloe. Ah, eu vou para a praia. Eu vou ir na praia. Então, se tu vai ir na praia, tu já vai levar teu aloe, porque tu vai queimar, com certeza, né? Irritação ou coceira, né? Tá com dermatite, está com uma inflamação na pele, serve também. Manchas leves, pequenas manchas que a pessoa tem, pessoas de idade que começa a aparecer uma manchinha na pele, assim, por hiperfragilidade vascular, serve muito. O acne, muito bom. Aqui em casa a gente tem um adolescente e tá bem na etapa do acne, e ele tem sua creme lá no seu banheiro
todos os dias, ele faz sua limpeza de pele antes de ir dormir e passa seu aloe vera. E de manhã também, ele acorda, lava a carinha, lava o rosto e passa aloe vera. E é incrível, eu me dou de conta quando ele não passou, quando ele esqueceu de passar, porque começa a inflamar o acné dele. Em seguida começa a inflamar. Outro benefício, dermatites, como a gente falou, pós-barba. Pessoas que fazem a barba e dá foliculites, ou mulheres que fazem depilação com maquininha e dá foliculites, também serve muito. Depilação pós-laser, depilação com cera, ressecamento e pele sensível ou reativa. Esses são as principais indicações do nosso aloe. Simplesmente quase que para todo mundo, né? Não tem uma pessoa no planeta que não vai usar um aloe vera. E agora em verão, a gente vai ter que fazer uma campanha de venda do nosso aloe, né? Porque ele vai ajudar muitas pessoas. Então agora vamos com o gel dental. O gel dental, eu gosto muito desse gel dental. Eu fazia muito tempo não vi um gel dental que entregasse tanto e que fosse tão bom. Por quê? Porque, como eu digo para vocês, é, tudo que a gente coloca na nossa boca. Tchau para o filho da Mayumi ali, que eu vi que ele deu tchau. Tudo que a gente coloca no nosso organismo ele vai agradecer ou não. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com as pastas, as cremes dentais. Por quê? Porque elas têm flúor. E aí é onde está o problema de tudo. Realidade, aqui no Brasil, a gente faz um pouquinho de tempo comprou um filtro de osmose inversa. É incrível. É um trambeque, parece um robô. Por quê? Porque tem água, tem flúor na água também. E o problema do flúor, dentro de todos os problemas que traz o flúor, e eu não vou me deter, porque senão a gente vai fazer só uma aula de flúor, mas eu sou inimigo do flúor. Um dos problemas mais grandes é que ele é um disruptor hormonal. Ou seja, ele vai interferir na secreção e produção hormonal normal do teu corpo. Então imagina quantas vezes a gente escova os dentes por dia. Mínimo umas 5, 6 vezes por dia. Ah, mas é que eu só escovo e depois eu coloco para fora. Sim, mas é que dentro da boca a gente tem mucosa e por ali a gente está absorvendo o flúor. Então, o nosso produto, nossa creme dental, ela veio para revolucionar realmente, porque ela não tem flúor. Então, ao não ter flúor, a gente já está entregando um produto para as pessoas que realmente vai fazer bem para a pessoa. Porque a gente, para escovar os dentes, a gente não precisaria nem de creme dental. Por quê? Porque a creme dental ela não faz a limpeza. Quem faz a limpeza é a nossa escova dental, que eu gostei muito da nossa nova escova dental, porque ela realmente ela limpa entre os dentes. Acontecia muito comigo, eu escovava os dentes com a escova dental que eu tinha antes e depois eu tinha que passar o palitinho, depois tinha que passar de novo o fio, e sempre ficava um pouco. Nossa, escova dental, ela realmente ela entra em todos os buraquinhos ali dos dentes e limpa. Juntando ela ao nosso gel dental. Imagina, a gente vai ter um poder anti-inflamatório, né? Tudo que a gente já falou do aloe. Ele vai ter um poder anti-inflamatório, ele vai ter um poder cicatrizante, né? Porque nossa boca realmente, ela todos os dias ela está sendo agredida por altas temperaturas, por baixas temperaturas, né? Imagina a gente vai e toma um café a 80 graus e quando tu vê, vai e toma uma água fria atrás. Esses choques térmicos ali desregulam o pH da nossa mucosa oral. E ao desregular o pH da nossa mucosa oral, fora o alimento que a gente está colocando para dentro, aquilo ali acaba inflamando. Inflamando tanto a gengiva, que é um problema que muitas pessoas hoje em dia têm, gengivite. Eu tinha muita gengivite e era impressionante porque cada vez que eu ia escovar os dentes saía muito sangue. E com esse creme dental aqui, com esse gel dental,
foi impressionante. No primeiro tubo eu já senti a diferença. Eu já senti a diferença na minha gengiva, que já não estava tão inflamada como antes, até que diminuiu e desapareceu o sangramento. Então, ela vai entregar pra gente. Ela vai ter o poder cicatrizante, como eu falei, né? A gente está sempre fazendo feridas dentro da boca. Ele vai ter antibacteriano, um poder antibacteriano, por mais que a gente tenha bactérias boas dentro da nossa boca, a gente também tem bactérias que não são boas, né? Então, o poder do aloe vera ali do nosso gel dental vai atacar diretamente aquelas bactérias que não deveriam estar ali. E vai ajudar, e isso é muito importante, a regenerar a mucosa. A gente tem visto muitos casos de câncer oral, né? E é porque o câncer oral? Pela alimentação, né? Alimentação errada que a gente faz e pelo consumo, né, de líquidos muito quentes. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o chimarrão, né? Ou o café, a pessoa que toma muito café a alta temperatura. Tem pessoas que tomam café comigo e me dizem, cara, teu café tá meio frio. Digo, eu tomo assim ele. Eu já fiz errado em fumar muito tempo, já deixei há muito tempo já o vício, mas de todas as formas eu fumei e fiz aquela agressão à mucosa. Então, o meu café eu tomo ele meio que morno. A Maria sempre fica brava comigo e ela dá uma requentadinha no café dela. Então, esse nosso gel dental, ele vai reduzir o sangramento gengival, super importante isso. Ele vai diminuir as bolsas periodontais. Essas bolsas periodontais são inflamações que acabam sangrando e trazendo mais bactérias ruins para dentro da boca. Ele vai acelerar a cicatrização das aftas, né? Que às vezes a gente, por desregulação do próprio pH e da mucosa oral, acaba fazendo aftas e ele vai ajudar a controlar aquelas aftas ali. Ele vai acalmar a irritação da mucosa oral, como eu já falei, e mantém o pH equilibrado. Isso daí é o principal. Para mim, isso daí é a parte mais importante, né? O pH equilibrado dele. Não só isso, ele tem calêndula. O que que é a calêndula? É o anti-inflamatório e cicatrizante mais poderoso do planeta Terra. Ele é incrível, é sensacional. E vocês estão colocando todos os dias. Eu espero que todo mundo esteja usando esse gel dental aqui. Então vocês estão colocando calêndula todos os dias na boca ali, desinflamando, tirando a inflamação ali. Ele vai acalmar a mucosa, ele vai reduzir a irritação e excelente para prevenir as microfissuras na gengiva. Porque quando a gente tem eh, escovas dentais que não são de qualidade, a gente acaba fazendo microfissuras na gengiva. Então, ele vai ajudar a fechar aquelas microfissuras ali que elas acabam trazendo o sangramento gengival depois. Ele tem Amamelis, outro mais que é sensacional. Ele tem um poder astringente. Ele vai reduzir o inchaço da gengiva. Ele vai diminuir a inflamação. Ele vai combater bactérias também, ao mesmo tempo. E melhora o tônus da gengiva. Incrível, é sensacional. Ele vai ajudar a deixar a gengiva mais firme e mais saudável. Outro dos componentes que tem o nosso gel dental, o própolis. O própolis, ele quem dá aquela sensação de escovei os dentes, né? Se a gente escova os dentes e não sente que entrou um frescor, parece que a gente não usou, né? Aí é que tá. A grande maioria das pastas dentais, das cremes dentais, colocam muito flúor para a gente ter essa sensação na boca de frescor ali. Só que esse muito flúor a gente já viu que é um disruptor hormonal. A nossa, como não tem flúor, graças a Deus, ela tem o própolis, né? Então, a gente usa aqui o própolis em gotas quando lá de vez em quando, quando a gente gripa ou dá uma dorzinha de garganta, o própolis em gotas. Quando eu vi que o nosso gel dental tinha própolis, digo, pronto, tá completinho. Ele tem, o que que vai fazer o própolis? Ele é bactericida também, ele é fungicida, antiviral e anti-inflamatório. Ou seja, tudo que vai ter de bichinho dentro da boca que não deve estar, o própolis vai se encarregar
de controlar ou eliminar a independência da quantia. Fora que ele vai também diminuir a inflamação. Então, ele é excelente para combater aquelas bactérias que dão o mau hálito, que dão placa e que dão gengivites. Tudo isso só escovando os dentes. E como eu falei no princípio, né, ele não tem flúor. Ele é 100% natural, livre de flúor. A maioria das pessoas não sabem que muitas pastas tradicionais, como a gente falou, têm altas concentrações de flúor justamente para isso, para dar aquela sensação de frescor. Resumo: a nossa pasta dental, o nosso gel dental, 100% natural, sem flúor. O primeiro que eu falo para as pessoas é 100% natural, sem flúor. Com isso daí, tu já tem mais da metade da venda feita se você é um revendedor. Ele não tem abrasivos agressivos. Essa é outra coisa que algumas é, cremes dentais têm. Tem abrasivos muito agressivos que acabam inflamando mais a mucosa do que já deveria estar. Ele não tem triclosan e não tem parabenos. Então, como diz o meu filho, a gente não está escovando os dentes com petróleo, não tem parabeno. Ele sempre brinca comigo. Outro dia a gente foi no mercado, ele foi, pegou lá uma e disse: Olha, pai, esse daqui sim tem. Esse aqui tem. O pessoal escova os dentes com petróleo. Eu digo: Pois é, estão escovando os dentes com petróleo. Então, o nosso geodental ele vai limpar profundamente sem agredir o esmalte da gengiva. Perfeito, porque muitas cremes dentais, muitas pastas dentais, e vocês podem utilizar isso daí como uma ferramenta de venda, como eles são tão abrasivos e tão fortes, eles acabam tirando aquele esmaltezinho do dente. E ao tirar o esmalte do dente, tu tá tirando a proteção do nosso dente. Então, quando a gente junta aloe vera com calêndula, com amamelis e com própolis, a gente tem esse gel dental com uma ação. Vamos de novo. Gengivas mais saudáveis, menos sangramento para quem tem problema de sangramento, menos aftas orais, né? Referência, ou seja, a refrescância prolongada, a sensação de frescor na boca prolongado por mais tempo. Anti-inflamatório real, é um anti-inflamatório real e natural, e uma limpeza completamente profunda. Então, do meu ponto de vista, é um gel dental completamente perfeito para a gente entregar para nossa família, para nossos clientes, né? É para dar de presente. Tu gosta muito de alguém, tu dá um gel dental e um perfume dos nossos, tá pronto. É o melhor presente que tu podia dar para a pessoa. E aí depois tu explica por quê. Eu quis trazer aqui os benefícios comerciais e o consumo inteligente. Por quê? Eu tenho muitos clientes meus que começaram a consumir só por essa palavra, por essa frase, consumo inteligente. Quando eu falei isso, consumo inteligente, um dia eu estava buscando, digo, como eu vou fazer para cativar meus clientes, né? Porque o principal é a pessoa começar a consumir. Depois que a pessoa começa a consumir e sente o efeito, ela se apaixona por nossos produtos. Mas até aí tu tem que abrir uma porta, que às vezes está fechada essa porta ali. Aí foi que eu trouxe essa frase, o consumo inteligente. Quando tu fala consumo inteligente, o pessoal fica, mas e por que consumo inteligente? Então agora a gente vai falar dessa parte mais comercial. Os produtos com aloe vera da Lucy Lucy tem uma das melhores margens de lucro do mercado. Se você olha e pega as promoções cada vez que sai um pack, a margem de lucro já de venda um a um já é boa. E a margem de venda quando tu pega um pack é muito maior ainda. A gente está vendo muito isso daí com os perfumes, o pessoal que está vendendo perfumes e pega os packs, né? A gente tem promoções exclusivas para os distribuidores. A gente tem a margem muito competitiva. A gente tem produtos à pronta entrega na grande maioria dos centros de distribuição da Lucy Lucy. Isso daí é uma ferramenta muito boa que a gente tem. Hoje, por exemplo, eu fechei uma venda lá no sul. E eu tô aqui em Santa Catarina, longe.
mas a pessoa tava pegando o produto, tava com o produto, 3 horas depois, a pessoa tava com o produto em mão e me mandou uma fotinho ainda. Então imagina a velocidade que a gente tem. A grande maioria desses produtos está em quase todos os centros de distribuição, tá? Às vezes tem que ter uma renovação, tá chegando uma promoção nova, tudo, enfim, mas sempre tem os nossos produtos. A gente tem tecnologia, pureza e performance premium a um valor muito menor que marcas tradicionais. Então, isso daí é o que eu passo quando eu converso com as pessoas e falo de consumo inteligente. O que que é o consumo inteligente? Tu consumir um produto premium, de boa qualidade, a um preço muito menor do que paga a maioria no mercado. O que que acontecia no princípio quando a gente comprava da China lá? Muitas coisas que vinham da China, a gente comprava e se não chegava quebrado, quebrava os 3 dias, né? Mas tu tava comprando coisa a R$ 7, a R$ 10. Eu lembro que eu comprei um casaco uma vez. Eu queria ter aqueles moletons das faculdades dos Estados Unidos, que tem uma letra aqui, das Irmandades. Aí eu vi um dia na internet, tava com a Maria vindo no AliExpress, eu digo, vou comprar. Quando chegou aqui, não tinha nada a ver com o que tava na foto ali. Então, o que que é o consumo inteligente do meu ponto de vista e como eu ensino para meus clientes? Consumo inteligente é isso. Tu consumir um produto premium, porque as nossas embalagens são todas premium. Então tu consome um produto premium de alta qualidade, né? E que vai entregar um valor, vai entregar um benefício para o cliente a um valor competitivo. Porque houve um tempo que ou tu comprava caro, bom, ou comprava mais ou menos a baixo preço. O que que tem nos nossos produtos? São a metade do caminho. É premium a um bom preço. Isso daí é uma margem e é uma ferramenta que a gente tem que explorar e utilizar muito. Como eu falei, o consumo inteligente, a gente tem que explorar essa parte ali, tá? Então, fechando já, deixa eu passar. Esse aqui é o último slide. Como eu falei para vocês, eu quis deixar para ali para vocês levar aquela frase do consumo inteligente. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito simples. O aloe, ele é um aliado para quem busca mais saúde, mais energia e mais equilíbrio junto com longevidade. Não sei se eu consegui, se vocês conseguiram entender tudo que eu passei para vocês, mas cada produto que a gente trouxe, todos eles entregam esses benefícios, né? Mais qualidade de vida, mais energia, imagina um intestino mais saudável, mais energia. Um intestino mais saudável, mais qualidade de vida, menos doença, né? Então, ele vai ser um aliado para isso e para quem busca também uma forma inteligente ou de economizar ou de ter uma renda extra. Se você só quer consumir os produtos, já está de bom tamanho, porque tu já está consumindo um produto premium de alta qualidade, feito com muito cuidado, com muito requinte, a um preço muito bom. E se tu, à parte, já vai consumir ele e revender ele, porque eu digo assim, tudo que é bom, a gente deve mostrar para o resto de pessoas. Por isso eu estou aqui hoje, né? Porque com o embasamento científico que eu tenho, de todo o tempo de estudo que eu tenho, eu consigo estudar cada um dos produtos e entregar para vocês algo que traga valor. Então, se o produto é bom e eu já estou consumindo, por que eu não vou compartilhar com minha mãe, por exemplo, que mora lá no Uruguai? Minha mãe que mora lá no Uruguai, ela consome os mesmos produtos que eu. Por quê? Porque eu sei com o cuidado e com a tecnologia e a entrega que eles têm para gente. Então, para quem busca ter uma melhor qualidade de vida, ele serve. E para quem busca já ter uma renda extra, ele vai servir também. Então, eu espero que todos os que assistiram esse treinamento tenham gostado. Meu nome é Martin Santos, eu sou o Rubi da Lucy Lucy e a gente se vê no próximo treinamento.